Pergunta. Tá. O que que acontece? O que que tu acha e qual que vai ser o caminho com a IA? Cara, Humanidade, assim, global. a humanidade tem um saldo positivo de pessoas diária de 238 mil pessoas. Todos os dias tem 238 mil pessoas a mais pisando na Terra, certo? Certo. Então, se a gente fizer uma projeção aí de um ano, a gente está falando de quantos milhões de pessoas a mais em um ano, certo? Certo. 10 dias, 2 milhões e 300 mil e por aí vai. Isso saldo positivo entre mortes e nascimento. Uhum. Essas pessoas precisam comer, precisam se locomover, precisam morar, precisam de tudo isso. Somado a isso, as pessoas estão vivendo mais. A nossa geração, nós vamos ter uma geração que vai ser comum viver acima dos 100 anos. Sim. Então a IA é uma necessidade. Eu acho que a IA é uma necessidade. Necessidade. Perfeito. Porque através da IA a gente consegue produzir mais, Eu vou ser tudo mesmo. a gente consegue produzir mais, a gente consegue otimizar a performance. Vamos pegar assim, no Brasil hoje, no, no mundo todo está assim, mas no Brasil, 60% das atividades que as pessoas fazem, um robô poderia fazer. Então a gente tem um monte de gente fazendo input em CRM, Uhum. input em planilha, input em sistema, input em um monte de Uhum. coisa. Isso tudo uma IA com uma automação poderia fazer. E até mais longe do que isso. Por exemplo, lá no nosso time comercial, Hum, a gente fazia é, review de cold call, review de SMS, o áudio que converteu. A gente pegou e desenvolveu dentro do Telegram, né, eu uhum, não sei se tu conhece agora o OpenClaw. sim, Tu abre lá, o cara se fecha dentro do hotel ali, fica conversando com o Telegram contigo mesmo, e tu certo? desenvolve sistemas sozinhos, sem precisar de ninguém, só tu. E tu ainda vai lá e diz pro cara, ó, eu tô te dando um gerente comercial para te guiar. Perfeito. Para te guiar, que era como uma coisa impossível. Então, o vendedor que era meia boca hoje consegue ser muito bom. Mas esse vendedor conseguia atender o mesmo volume de clientes que ele atende com a ferramenta dessa? Não. Imagina que é a mesma coisa que a gente vivenciou quando a imprensa escrita nasceu, né? Uhum, Quando você começou a ter a impressão em série. uhum. Quanto tempo levava para copiar um livro antes da impressão em série? Quanto tempo levava para uma notícia se espalhar? Quanto tempo levava antes da internet? Sim. Acontecia uma coisa lá nos Estados Unidos e ia chegar aqui no Brasil 4 meses depois, 6 meses depois, às vezes até um ano depois. Acontecia e assim foi, né? Foi lá a escala da humanidade, tu tinha as informações circulando através de carta, depois os livros, tudo manuscrito. Aí pensa, quando a Bíblia começou a ser impressa, a revolução que foi. Ah, agora como que vai ser? Todas essas pessoas que estão escrevendo esse manuscrito, o que que vai ser delas? Então é uma tendência natural. Sempre que surge algo que é disruptivo, a gente tem essa impressão. Agora eu te pergunto, essa pessoa de hoje, que não utiliza a IA, que não utiliza essa tecnologia, como que ela vai atender a demanda daqui a 5 anos? Então esse negócio de que a tecnologia vem para nos dar liberdade, tipo, ah, eu vou trabalhar menos, não. Eu vou precisar trabalhar do mesmo jeito que eu trabalho hoje. Ah, eu vou talvez prosperar, eu vou ter um time trabalhando para mim e eu vou ter uma demanda de trabalho mais estratégico. O que é isso? É reflexo do resultado que colheu. Sim. Mas a tua operação ela vai ser cada vez mais quente, cada vez mais exigente. Uhum. Né? Eu estava olhando esses dias números de colheita agrícola. Cara, é bizarro, porque o custo operacional hoje de uma lavoura de soja gira em 40, 50 sacas por hectare. Custo operacional. Eu me lembro que quando eu tinha 15 anos, 13 anos, uma grande safra colhia 20 sacos por hectare.
Então hoje, se você não colher 80, 100 sacos por hectare, seu negócio não é rentável. Uhum. Só que é o seguinte, se eu não colher 100 sacos por hectare, muita gente morre de fome. Entende? Então, assim, para eu produzir mais, eu vou ter um custo operacional maior. O que a tecnologia faz? Reduz isso. Mas eu pegava e implementava Muito obrigado. fertilizante, defensivo, inseticida, implementava tudo isso numa área de 1.000 hectares. Eu tinha que pegar esse volume de defensivo para aplicar em 100% da área. Essa semana eu já vi máquinas operando com inteligência artificial que aplicam o defensivo na única planta que precisa daquilo, Que é deficitário. que é deficitária. Então, ao invés de eu pegar esse volume para 1.000 hectares, seja, sei lá, 100 galões de defensivo, eu vou gastar 10, Sim. Eu tava. entende? Sim. E aí a qualidade do alimento melhora, a produtividade melhora, porque aquele que não precisa do defensivo, aquela planta está sendo prejudicada pelo defensivo. Então a minha produtividade tende a crescer, meu custo operacional baixar. Logo, de novo, a base de tudo, toda a base da necessidade humana vem primeiro do alimento. Não, não sobrevive, simples assim. Sim. Então, as tecnologias elas vêm para, inicialmente elas olham para duas frentes, saúde e água. E quando isso rompe, ela se difunde. E é sobre isso que a gente fala de inteligência artificial. E para mim é o mesmo efeito do livro, como quando começou a ser impresso, do jornal, tem imagens do metrô de Nova York, assim, das pessoas assim, qual que era a narrativa dos pais da época. A humanidade vai acabar, as pessoas não conversam mais. E elas estavam com os Com o jornais, jornal. entendeu? É verdade. Então o que vai mudar é a cultura, é o modo como a gente faz as coisas. A gente vai continuar precisando. Eu tava escutando, eu escutei o podcast do Jensen Huang de 2 horas e 40, 3 horas. E eu tava muito nas loucuras, tipo, será que eu vou conseguir ter os meus filhos? Ou o planeta vai acabar antes disso? Ou Jesus Cristo vai retornar, né, biblicamente? E aí eu escutei um negócio muito legal dele, que ele é o CEO de Big Tech com maior experiência, porque ele tem 34 anos de NVIDIA. Ele recebeu proposta da TSMC, que é a empresa de Taiwan, que fornece, que cria os chips, né? E aí, Fabrica. que fabrica os Uhum. chips, exato. Que eles idealizam e fabricam. A mesma coisa que Sim, é, a indústria farmacêutica faz com a China, que Pirelli faz com a China, sim, é a sim. mesma coisa que eles fazem. E aí eu tava conversando com a IA e escutando o podcast dele. Se a China invade a TSMC, a Taiwan, né, porque o objetivo é os chips, de 5 a 10 anos a gente não teria a mesma produção. E isso custaria em torno de 70 bi de dólares e um tempo hábil para a produção. Né? Então, Certo. aí deu uma freada na minha ideia. E um outro ponto é que ele falou exatamente isso que você está dizendo. Há 34 anos, eu exercia o meu trabalho dentro da NVIDIA muito diferente da maneira que eu faço, que eu exerço hoje. Embora eu era CEO da NVIDIA. E ele continua sendo E CEO da ele, NVIDIA. sendo continua CEO da NVIDIA, e ele faz o trabalho muito diferente. Uhum. E ele falou: hoje eu sento numa mesa com 60 caras, e esses 60 caras são muito melhores que eu, cada um em sua área. E ser muito melhor que eu não significa que eles tenham mais sucesso do que eu. Porque eu sou o pior dentro daquela mesa e eu tenho que orquestrar e eu Tudo tenho. sou eu que orquestro tudo e encaixa as peças. Exatamente. Isso é muito interessante, né? Porque eu falo muito que a Tu viu isso? humanidade nunca inventou nada. A humanidade, ela descobre as coisas. Você não tem inventores, você tem desenvolvedores. Ah, o cara desenvolveu um carro, desenvolveu uma máquina, desenvolveu um avião, desenvolveu um foguete, desenvolveu um robô. Tudo é desenvolvido, tudo já está disponível. Então, principalmente para os meus princípios cristãos, eu acredito que tudo já existe, já foi criado. A gente só descobre, a gente só junta as peças. A gente só pega um Lego
pega lá um petróleo, transforma em plástico, junta com vidro, descobre uma onda, gera isso eletronicamente falando e faz um micro-ondas. Olha o que é um micro-ondas, né? Olha o que é um ar-condicionado. A gente for olhar para a geração dos nossos pais, dos nossos avós, a gente passou por essa transição, né? Tu é mais novo que eu, mas eu passei pela transição do existir e não existir celular. Sim. Não sei se tu já nasceu na época que existia celular. Ah, desde que 1 milhão por gente Existe. existe. Então, nós não tínhamos celular. Eu mandava carta para me comunicar. Eu comprava fichinha para ir no orelhão. Quando mudou da fichinha pro cartão para ir no telefone público, já foi uma revolução. Então, assim, foi uma transição muito forte. Qual que é o desafio hoje? Né? O MIT publicou pesquisas mostrando que o cérebro humano está encolhendo por conta do mau uso da IA. Do mau uso da IA. Por quê? Porque as pessoas estão ficando cada vez mais preguiçosas. Tipo, e parece bobagem, mas há alguns anos atrás eu sabia de cor o número de todo mundo do meu relacionamento de telefone. Eu não sei de ninguém. Exatamente. Eu sei da Andréia, né? Pô, Eu sei da Luísa, do meu pai, da minha irmã e da minha é, mãe. entendeu? Então, assim, o foco muda. Sempre mudou. A gente foi tendo tecnologia, foi mudando, foi mudando, foi mudando o foco, foi aprimorando. Só que as gerações foram evoluindo, porque elas foram sendo obrigadas a pensar. A gente está numa janela temporal agora, que essa evolução foi tão, entre aspas, repentina, que não é repentina, é um negócio que existe desde 1950. Uhum. Então a IA começou a surgir nisso, disso veio as primeiras automações e tudo mais, mas a entrega, a popularidade disso se tornou repentina e hoje a gente tem, tipo assim, pessoas não fazendo cálculo, para IA calcular. E aí, qual que é o desafio nesse processo? É como a gente exercita o cérebro humano. Então a gente vai precisar trazer de volta o hábito da leitura. Porque qual que é o grande problema que você tem hoje? Você pede para uma IA escrever um livro para você. Ela escreve. Só que as pessoas estão publicando o livro sem revisar. Então qual que é o desafio? É que as pessoas passem a ler aquele livro, entender o que faz sentido, o que não faz, e aí sim trabalhar nisso para daí tornar uma obra final. Então, hoje, se a gente for olhar as pessoas que mais performam com a IA que a gente conhece, são pessoas mais velhas. Pessoas que têm bagagem, pessoas que têm vivência. Sim. Dá para fazer tudo? Dá para fazer tudo, mas 93% de tudo que foi investido em IA até agora foi político. Tem um monte de coisa ilhada, um monte de ponta solta. Recentemente palestrei em 2 eventos distintos, trazendo exatamente esse tema, inteligência artificial na prática. Como que eu uso isso no meu dia a dia? Porque ela é uma camada da tecnologia, ela não é a tecnologia. Sim. Ela é uma camada que pega todo esse mundo de dados, todo esse mundo de conhecimento e transforma em algo palpável. Ah, eu vou desenvolver um software muito mais rápido. Claro, um analista de software vai ter muito mais valor do que um desenvolvedor, logo, logo. Exceto esse desenvolvedor saiba desenvolver a IA. IA, entendeu? Então, os analistas, eles tendem a ter muito mais participação nesse mercado. Mas o fato é o seguinte, num mundo onde cada vez mais as pessoas fortalecem a identidade da unidade, de único, né? Porque o ser humano ele não é raro, ele é exclusivo. Eu não sou igual a você, nunca vai Ele é haver duas exclusivo. pessoas iguais. O ser humano é exclusivo. E as empresas têm entendido isso. Qual que é a grande sacada, por exemplo, da Conceito, que é a minha empresa? A gente trabalha na operação de indústrias, mas eu não entrego um produto pronto. Eu entrego uma base de produto e eu personalizo a realidade do cliente. Eu tenho planta diferente, eu tenho fluxo operacional diferente, eu tenho regras diferentes. Agora, tu imagina isso no consumo do dia a dia, da roupa, do supermercado, da farmácia, da escola, de tudo. Então, o ser humano está cada vez mais personalizado. Só Uhum. que tem um detalhe: é uma personalização para uma massa de gente cada vez maior. Como que você faz isso sem tratar dados? Como que você faz isso sem otimizar dados? Então, ChatGPT, Gemini, tudo isso que a gente conhece hoje nada mais é do que o Excel das IA. Nada Sim. além disso. Agora, o que que eu vou fazer com isso?
Como que eu vou transformar isso numa ferramenta real poderosa? A gente tava falando agora de supermercado, cara. Eu falo isso há alguns anos. Coisa que mais que eu mais almejo assim é chegar o dia que a gente vai chegar no supermercado, eu vou receber uma mensagem no celular, vai dizer, ó, tá aqui a lista das últimas compras que tu fez. Esse item aqui pra ti tá em promoção, tá pra todo mundo. E se tu quiser, eu já mando alguém separar os negócios aqui. Tu vai ali tomar um café e tá tudo pronto. Porque é tempo que eu tô ganhando, entendeu? Sim. E não existe nada mais precioso do que tempo. Então, Pô, aquele software, o Presentear, tu já viu? Do cara não, que criou o CRM Bônus. não conheço o software, mas CRM Bônus eu conheço. Sim, que dá cashback. É o cara que inventou o cashback, literalmente. Basicamente foi isso. E ele reconhece, e aí ele vendeu o CRM Bônus, se eu não me engano, foi 12 bi, alguma coisa assim. Eu acho que foi esse o número. E ele criou agora o Presentear. Todos os jogos de tênis tem ele patrocina. E olha, é tão idiota, né? Mas o cara tá patrocinando as televisão grande com um jogo de tênis. Ele sabe porque o cara tem a base de dados do CRM Bônus. Eu assumo, né? Isso não me cotei em nada, tipo, não é nada verídico, isso é minha cabeça. Ele tem a base de dados do CRM Bônus. Ele sabe o que que tu consome e o que que tu deixa de consumir. Consequentemente, antes do teu aniversário, ele sabe o que que tu gosta e o que que tu não gosta. Sim, Eu tô lá em Santa Maria, ele sabe onde tu mora, ele sabe o que que tu gosta, ele vai comprar o presente pro teu aniversário, vai mandar na tua casa sem eu fazer nada. Eu só tenho que pagar a conta. só vai mandar conta pra te pagar. Só vai mandar a conta pra eu pagar. É isso aí. É sobre isso. Entende? Agora eu te pergunto, quantos bilhões vale o mercado desse? Quanto isso movimenta? Por que que o cara que vende a xícara já não vende o café? A gente vê o supermercado vendendo uma xícara perdida lá no meio, né? Sim, Mas na loja de decoração, quando eu vou comprar a xícara, porque eu já não vendo o kit para fazer o chá e o cafezinho para o momento da comunhão. Já com o produto, sim. já com o insumo. Ah, eu vou alugar um terno para ir num casamento. Ou eu vou casar. Por que que eu já não consigo fazer todo o resto do ecossistema? Cara, vamos falar, um casamento, por exemplo. A gente estava falando disso há pouco. Quantas coisas movimentam? Buffet, não sei o quê, vai fazer a festa de casamento, Sim. né? Então, não é nem falar de venda casada, mas é falar de venda direcionada. Cara, eu te conheço, eu sei como tu gosta de se portar, eu sei como tu quer resolver as coisas, porque eu não consigo otimizar isso para um ecossistema. Você fala muito em ecossistema, mas o ecossistema que se fala ainda hoje é um ecossistema que atende às necessidades das empresas. Tipo, eu compro muito embalagem da empresa X, eu vou virar sócio daquela empresa e vou passar a ter uma garantia de insumo, né, de suprimento. Mas e quando eu começar a falar de ecossistema de negócios para atender o cliente, para atender essa experiência única? E, de novo, o ser humano não é raro, ele é inclusivo, entendeu? Então, quanto mais eu consigo jogar tecnologia para isso, mais proveito eu vou ter disso, mais eu vou rentabilizar. A gente estava falando de mercado agora há pouco, né, de população, público. Uhum. A gente usou o exemplo da Rocinha. A gente vê, olha o que que é o negócio todo. Lá embaixo, na Rocinha, no Rio, tem um supermercado que está sempre cheio. Lá em Santa Maria, na cidade que você mora, tem a mesma quantidade de pessoas. Quantos supermercados tem para atender lá? De 10 check-out. Tem todos os tipos. Centenas, né? Lá tem um. Um- E os outros pequenininhos no meio do morro. Mas o supermercado que atende a grande camada é um lá embaixo. Então esse cara, se ele usar IA ou não usar, não vai fazer tanta diferença, porque ele tem um público muito grande. Sim, ele meio que monopolizou. Mas o cara de Santa Maria do universo de 250 mil pessoas, talvez ele tenha um público de 10 mil pessoas. E essas 10 mil pessoas ainda estão divididas entre os concorrentes em torno dele. Então como que eu faço esse cara fidelizar? Entende? Uhum. Então eu acho que a IA não é esse fim da humanidade.
vai mudar muito o jeito de fazer as coisas. Com certeza, tá mudando, velho. Não tem nem o que falar em relação a isso, vai mudar muito. Mas tu vai deixar de ter o cara que tá lá imputando dados para ter o cara que está analisando dados. Eu gosto de usar muito o exemplo do agro da cana. Tipo, boia fria. E é muito engraçado, sabia que a cana colhida no campo por um boia fria, ela é muito mais aproveitada do que a cana colhida por uma máquina? Por quê? A máquina deixa muito resíduos no campo. Tipo, a rentabilidade de uma lavoura colhida por uma pessoa, em tese, no volume final, a quantidade colhida na mesma área, se eu pegar uma área de 100 hectares, botar só pessoas colher, botar uma máquina colher, as pessoas vão colher mais do que a máquina, em volume total. Sim. Só que elas vão levar 2 ou 3 vezes mais do tempo. Caraca. E aí vem o preço do tempo. E aí agora eu multiplico isso para uma área de 20 mil hectares. Quantas pessoas estão dispostas a fazer essa tarefa? Essa é pouquíssimo. Não. Pessoas que literalmente estão numa linha meio que sem alternativa. Agora, quantas pessoas que estavam nesse mundo que viraram um operador de máquina, que viraram um mecânico de máquina, que viraram um monitor lá do que está acontecendo na máquina. Que aprenderam sobre a máquina. Então assim, deixou de existir uma profissão aqui, mas migrou muitas funções aqui. Sim. Agora eu te pergunto, quem ganha mais, o boia fria ou o mecânico da máquina? O mecânico da máquina. Qual é a qualidade de vida do boia fria e do mecânico da máquina? Entende? Então é muito mais um susto, porque as pessoas estão ficando impressionadas com a potência da IA. Sim. Mas a demanda vai continuar existindo. E o Jensen Huang da NVIDIA, ele fala uma coisa que é o seguinte. E aí eu tava conversando, acho que segunda-feira, eu fui até uma 00:40, assim, conversando com o pai da Luísa, que é cirurgião torácico. E ele falou, aí ele tava falando dos caras, dos médicos que são picareta, né, de antigamente, que às vezes hoje o cara é considerado picareta, mas a escola que ele aprendeu era assim. E aí, fazendo o link com o que o Jensen Huang falou. Hoje, o radiologista está em falta em muitos lugares do mundo, porque quando eles lançaram a placa de vídeo e deu o primeiro boom com a parte gráfica, tu conseguia diagnosticar muito mais. Então eles assumiram, o mundo assumiu que o radiologista não precisaria mais. Ia terminar. Ia terminar. E E hoje hoje tá faltando radiologista. tá faltando radiologista. E aí o meu sogro diz, o cirurgião torácico, há 30 anos atrás, antes de eu me formar, ele operava 100% das vezes. Porque o gráfico não funcionava, ou seja, o cara tinha que operar para descobrir se era câncer ou não no pulmão. Tinha que abrir pra ver. Tinha que abrir para ver. O gráfico... E quantas pessoas morriam sem poder abrir? Aí eu não... Não. Se ele tivesse aqui, ele ia ter dizer Mas provavelmente centenas de milhares. Centenas de milhares. Que não precisava da cirurgia. Ou que morria fazendo a cirurgia e talvez não tinha câncer. Exato. Exatamente. E não, ou que não conseguia chegar na vez de fazer cirurgia. E ele disse, hoje, operável, porque, por exemplo, um velhinho com 89 anos, o risco da cirurgia, vale a pena operar ou não vale? Ou o cara bateu o gráfico, pode ser um câncer muito pequenininho, não vale a pena operar, vamos esperar 6 meses, vamos dar um remédio, né? Que antigamente também não tinha remédio. Hoje ele opera 15% do 100%. Lotado. Tem demanda. E hoje ele... E a tecnologia inicialmente ia terminar com a função dele. Não, né? antigamente a tecnologia, olha, antigamente como que ele aprendeu a operar? Cortava, abria e desgraçava o paciente. Ele foi para a China, ficou 3 meses com o melhor cirurgião torácico, aprendeu uma técnica uniportal. Aí depois passaram para 3 portais e aí antes era só um portal. E aí colocava a câmera e retirava o câncer por aquele portal, por um lugarzinho só. Hoje mudou. Hoje tem o Da Vinci. O paciente está lá na cama e ele está operando aqui. E aí eu conversei com ele. E tu acha que tu vai perder a tua
Porque ele também, ele gosta muito, embora seja mais velho, ele gosta muito de tecnologia, a gente Sim, conversa muito sobre isso. E eu cheguei num ponto a pensar, pô, porque como é que, o que que acontece? O presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, que é o Neto, que é um cara de Fortaleza, para te operar num Da Vinci, tu tem que ter 10 cirurgias com acompanhamento, né, depois do curso, sim, para te conseguir fazer sozinho. Só que eles não gostam de fazer sozinho, eles trazem o cara, aí o cara opera. Hoje eu acho que ele tem 10 ou um pouquinho mais, e aí o pessoal agora tá chamando ele para ir fazer a cirurgia. Desde a primeira cirurgia, o robô, ou seja, eu não tenho certeza, mas eu acredito que tem uma inteligência artificial dentro do robô, porque no primeiro dia ele fez o setup dele, aonde que ele senta, o lugar, a posição que ele gosta. A partir da segunda cirurgia já tinha, ele botava o dedo, já dava o nome, já sim. estava tudo Já pronto tá o para ele. setup pronto. Já estava o setup pronto. Então, desde o dia um ele teoricamente a IA já aprendeu como é que ele faz. A IA provavelmente consegue fazer por ele, mas o ser humano, se der pau, tem que apontar o dedo para alguém. E aí eu comecei a mudar um pouco a minha cabeça também. Porque se der pau, se der problema, vamos supor, deu 99,9% correto. Aquele 0,01% tem que apontar o dedo para alguém. Então ele não vai perder a produção. É, alguém tem que estar responsável por aquilo. Alguém tem que estar responsável. Alguém tá pilotando aquele negócio. Exatamente. Quer E, um café, Luiz? Não? e ele também não vai deixar de trazer a mulher que ajuda ele com os instrumentos, que prepara o paciente. Então a Não, tudo equipe bem. É dele. que é isso, entendeu? Para fazer algo pequeno, talvez hoje tu precise de 20 pessoas. Vai ser com uma pessoa, vai ser com 3 pessoas, vai ser com 5 pessoas, mas vai continuar sendo, Uhum. vai continuar existindo, entende? E aí parece que é assim, tipo, eu tô eliminando um monte de oportunidade. Não, é porque as outras 15, 18 ou 19 pessoas vão precisar atender outras demandas, que vão também demandar muito sobre isso. Então eu não acredito nessa lei aí, nessa teoria aí do fim dos tempos pela tecnologia. Para mim, Sim. o único apocalipse que vai vir é quando Jesus voltar. De resto, mano, de resto a gente vai evoluir muito ainda, vai ter. A gente desperdiça muito ainda. Vamos analisar o que a gente desperdiça de alimento, de energia. Até de água limpa com a IA. Ele falou que o É? Jason Ho falou que o principal ponto que a Nvidia vai evoluir é no desperdício. E daí ele fala no podcast, tipo, de 9 chips incríveis, tem que ter, tipo, 100 para ter esses 9. Não sei o número exato. Como tudo, né? Tipo, Tipo, para vir um chip, 10%. É, exato, para vir um chip perfeito, eles têm que fabricar X para vir aquele um. E o desperdício é muito grande. é isso aí. Ele falou exatamente. Tem um documentário com o Bill Gates na Netflix antigo até. E ele lançou uma campanha nas universidades americanas para desenvolver uma privada que reciclasse a água ali e tal, e pudesse aproveitar para combater a poliomielite, Sim. eliminar a poliomielite. E aí eles acabaram desenvolvendo lá meio que uma mini usina para purificar a água e tal, reaproveitar ali. Então, resolveu o problema do esgoto. E isso demanda energia. E aí, assim, até hoje não rodou isso, mas o lixo nuclear que tem nos Estados Unidos hoje, em 2019 era isso, né? Talvez hoje não por conta da necessidade de energia dos data centers de ar. Uhum. Mas naquela época, com o consumo que havia, só o lixo nuclear americano tinha material suficiente para produzir 150 anos de energia para o mundo todo. Tá louco. Entendeu? Então tá bom, agora reduziu para 50 com a questão dos data centers. Cara, é muita É coisa. muita coisa. Tem da mesma forma plástico da cana de açúcar, da celulose da cana de açúcar. Imagina a cana, tu tira açúcar, etanol, biogás, adubo, agora plástico, celulose, um negócio para fazer um caldo antigamente para tomar uma cachaça. Deu. É. Então,
a gente tem muita coisa por descobrir ainda. E a inteligência artificial vai tirar o nosso foco daquilo. E o ser humano acomodou também em certo aspecto. Se tu olhar assim, eu vivo nesse mundo de tecnologia há muito tempo. Cara, coisa mais bizarra que tem assim é tu ver um cara que é mais velho na tecnologia, antes da IA, esse cara se comparava a um deus. Ele ficou não sei quantos anos fazendo algo, para ele aquilo era o supra-sumo, entendeu? Uhum. Com o advento da IA, muitos estão tendo que se reinventar. Então, tá vendo muito cara mais velho, assim, indo para isso, e se dando muito bem, e outros resistindo ainda, né? Não acreditando. Isso Mas eu acho que é o mais comum até. é um caminho sem volta. Só que a gente ainda precisa pular a etapa da IA Excel para a IA produtiva. Pouca gente está fazendo isso ainda. Então, isso é um oceano azul. Sim. É isso, eu não acredito nesse fim dos tempos por conta da. Eu pensava e pensei por muito até escutar pessoas que conhecem muito sobre. Ah, então. Tipo, É que o problema é muito maior do que a gente tem, cara. É muito maior. Nossa. e o que eu escutei assim, o Elon Musk, ele acredita que até 2027 a IA vai ficar mais inteligente que toda a humanidade e até 2030 mais inteligente que todos os humanos juntos. E aí tem dois pontos. O primeiro é a energia e o segundo é os data centers. E aí eles querem mandar as placas Por para o espaço. espaço e querem diminuir o custo por quilo. E aí ele vai atingir o objetivo dele de ir para Marte e para a Lua. Uhum. E aí eu comecei a pensar, Sabe será que que ele será o primeiro o primeiro modelo da Tesla deu um prejuízo total, né? absurdo? É. Então, assim, isso é uma teoria. E, por exemplo, o veículo elétrico é uma realidade? É uma realidade. Mas está longe de ser uma unanimidade. Sim. E talvez nem chegue. Talvez não chegue. Exato. Então, eu acho que essa tese ela precisa ser defendida até para poder sustentar aquilo que ele está fazendo, né? E no final do dia, assim, eu consigo pegar um foguete aqui para Marte, do mesmo modo que eu pego um avião e vou para a China, beleza? É uma baita realidade. Agora, chegar nesse universo onde a gente vai virar refém da tecnologia, no sentido de que a tecnologia vai nos dominar, ela vai dominar como domina hoje o Instagram. Entendeu? Sim. Então, assim, tipo, é muito do nível de consciência, mas a humanidade vai continuar evoluindo. Não tem jeito. Nós somos seres extremamente inteligentes. Nós somos inteligentes. E aí Essa é a o questão. Jason Juan, esse podcast foi muito massa. Uma das melhores coisas que eu escutei, eu acho, nos últimos tempos. Ele falou que a gente valida muito hoje a tecnologia. E ele mudou que a gente vai validar humanity, tipo, A a humanidade. humanidade, a É. palavra ser humano, empatia, que isso É porque a a gente vai IA. tirar da frente essa nossa robotização humana, que é o Uhum. que eu falo que hoje 60%, 60 e tantos por cento das operações são humanos fazendo trabalho de robô, e a gente vai começar a ter espaço para enxergar todo o resto que a gente não enxerga hoje. Que as pessoas que enxergam rompem, né? Crescem pra caramba. Então é como assim? É como eu colocar, por exemplo, uma automação numa fábrica. Antes de existir automação, eu nem sabia que existiam alguns problemas lá dentro. Então eu automatizo uma ponta de processo. E eu tenho toda uma fábrica rodando aqui dentro. Todo esse processo que está rodando aqui dentro é super eficiente. Só que quando eu automatizo essa ponta aqui, ela começa a rodar como deveria, toda a ineficiência que está aqui começa a aparecer. Tu solucionar um problema não significa Cria que vários outros na frente, cria vários outros. entendeu? E aí tu vai criar vários outros que vão precisar ser resolvidos e tudo isso vai acontecer, como sempre. Só que agora esse problema está deixando de ser na máquina e está vindo para o ser humano. Então eu vou deixar de fazer um monte de coisa repetida e vou passar a focar nesse desenvolvimento, entendeu? Nessa criação de filho. Quantas famílias a gente vê de executivos que são exemplos nos seus empregos e tem a família destruída?
tem um filho caindo nas drogas. Porque ele não tem um pai dentro de casa, porque ele tá lá, o pai fazendo um trabalho de robô 12, 15 horas por dia, sendo que ele poderia ter muito mais produtividade trabalhando as 6 ou 8 horas que ele precisaria trabalhar estrategicamente. O mesmo cara, sem perder o emprego, entendeu? E a gente vê muito isso, por exemplo, quando eu automatizo uma balança de caminhão, coisa simples. E essa balança deixa de pesar 50 e passa a pesar 200 caminhões, como que isso reflete dentro da fábrica e como isso reflete nos caras que estão nessa operação? Esses caras, quando começa a operação, eles estão desesperados que tu vai tirar o emprego dele. Quando a operação avança, os caras estão lá, super tranquilos, tá no horário, tirando férias, sabe? Então tu vê uma coisa simples, uma coisa pequena. Ah, é uma operação nervosa, continua rodando 24 horas, legal. Só que esse cara não tá mais com 50, 60 pessoas no ouvido dele o dia inteiro reclamando, brigando, querendo entrar na idade. A coisa tá fluindo, a coisa tá acontecendo. Sim. E ele tá olhando e tá dizendo, cara, ó, se a gente fizer um negócio aqui, melhora o desempenho. E ó, deu um problema no sensor lá, tem que ter o reserva. Tá? Ele tá olhando para outras coisas, ele não tá mais olhando para imputar dados no negócio para um caminhão entrar e pesar. Entende? É uma coisa que parece tão simples, tão básica, né? Tão primária, mas que no final do dia reflete numa cadeia gigante. Eu me lembro que quando teve enchente do Rio Grande do Sul, eu estava aqui em Alphaville sentado com um cara lá de Vacaria. Devacarinho. De Vacaria. Ele veio para um evento aqui, junto com outro amigo de Vacaria. E nós estávamos sentados no restaurante. Eu falei, o que você faz? Eu mexo sou corretor do agro e tal, faço intermediação de venda de feijão, de soja e tal. Eu tenho uma transportadora, mas eu vou fechar. E aí eu falei, vou fechar, tá difícil o negócio lá, tem 13 caminhões e tal. Tá. E aí nisso eu recebo uma mensagem no celular, e aí um cliente que tinha ficado emergido na enchente, a gente estava reativando. Falei, nossa, que legal, olha que esse cliente vai voltar a operar amanhã. Olha aqui o vídeo, ó. Tá rodando, pesando e tal. Aí você falar, eu falei, o que que eu? E ele falou, cara, sabe o transportador que eu falei que ia fechar? Com isso aqui acontecendo, eu tenho demanda para ela amanhã. Não vou mais fechar. Então, olha o tamanho do impacto que um negócio assim. E esse cliente era lá de Porto Alegre. Esse cara de Vacaria fazia toda essa transportadora basicamente atendia a demanda. Estamos falando de 13 famílias, estamos falando de um investimento de 13 caminhões, estamos falando de 13 motoristas, da secretária, do cara da operação do transportador, do cara que faz o CPF. Porque uma operação começou a rodar numa outra ponta. E lá na outra ponta, a operação também, né? Então, assim, tu não tem como medir o tamanho do impacto que gera com algo rodando, com uma tecnologia atuando. Mas ele é muito maior do que a gente tem alcance. Sim. Então, é sobre isso. Essa é a minha visão, né? Com os homens a gente vai ver o que aconteceu. Não, mas eu tô indo muito mais pra esse caminho também. De acreditar nisso que vai mudar, óbvio, já mudou, mas não pro mal, mas sim. O grande problema é o mau uso, né? Exato. A gente tem um carro, é uma arma, tudo pode virar uma arma. Sim. Assim como uma rede social, assim como o Roblox tem não sei quantos mil jogos pedófilos. Tá que 70% da rede de pedofilia do mundo tá dentro do Roblox. Assim como esteve no YouTube, né? A gente nunca vai conseguir controlar o lado ruim do ser humano. Ele sempre vai existir. Sempre existiu, sempre vai existir. Só que o que me deixa muito incomodado nessa história toda é que sempre que surge algo disruptivo, há evidência para isso. Pois é. É que, óbvio, eu sou mais novo, assim, mas essa foi uma grande disrupção no meu tempo de vida.
Sim. E o que as pessoas Tu mais... passou pela primeira, né? Exato. É. Talvez a segunda com o Covid, né? Que foi totalmente ruim, que nunca tinha acontecido antes. A Covid trouxe um fenômeno, falando de tecnologia, ela trouxe um fenômeno de programadores. Todo mundo virou programador na Covid. E aí já regulou, já não tem mais. Um monte de gente voltou para o estável. E o susto, né? Tipo, aí agora, será que a gente vai voltar a, a conviver como era antes? Não, claro que não. Já tem uma experiência, tem uma bagagem. Mas eu passei por muitas revoluções. Eu passei pela revolução do computador de casa. Cara, quando surgiu o computador nas casas, era um negócio assim, nossa. Aí a gente usava o computador para falar no chat, no Mirk, daí depois o MSN e o ICT, vocês viram? Os jovens trocaram o dia pela noite, porque era um pulso só de internet escada. Nem Sim. sabe o que é isso. Tu não teve assim, tu não conhece aquela orquestra da placa discando para fazer uma conexão de internet. Aí a gente virou especialista em modem para saber qual era o melhor modem que era mais estável. Porque o que acontecia? A telefonia era cobrada por pulso, né? Um pulso durava 4 minutos de uma ligação falada. Só que quando tu usava essa chamada após a meia-noite até às 6 da manhã, se eu te ligasse, ficasse até às 6 da manhã falando contigo, eu pagava um pulso. E uma conexão com a internet era uma ligação para um servidor que roteava tudo. Então essa era a conexão de escada, aí que os provedores explodiram. Lá em Santa Maria teve uns dois provedores lá que os caras ganhavam tipo, 2, 3 milhões por ano, na época de reais, naquela época lá, 98, 97, 99, porque eles simplesmente tinham um servidor que recebia essa conexão e roteava para outro servidor, roteava para outro, roteava para outro. Então a conexão entre eles era uma REMPAC, uma linha dedicada para isso. E aí, da tua casa, tu fazia uma ligação para esse cara, a placa modem fazia isso. Aí tu tem um servidor, um provedor para autenticar. Quando tu pega, por exemplo, lá em Santa tem o cara que era franqueado Terra. Chamava até o gordo do Terra. Cara, ele era conhecido O assim. Cordo do Tempo. Meu, ele ganhava, podia ganhar lá, sei lá, 30, 50% da mensalidade do Terra. Era 49, 59 reais para te assinar o provedor para te conseguir conectar na internet. Depois surgiu o IG, internet grátis, Yahoo, não sei o quê. Aí os caras foram ganhar na publicidade. Aí conectava o negócio, discador e Best. Cara, isso virou uma, assim, ó, uma mina de dinheiro. Fez bilhões. Como está se fazendo hoje bilhões com a IA, com uns agentes soltos. Fazer isso aqui para fazer uma agenda. Usar isso aqui para fazer uma lista de não sei o quê. E tá dando um dinheiro. Só que daqui a 2 anos já não existe mais. Assim foi os provedores. E aí as pessoas usavam, nessa época a gente fala do desvio, né? Nossa, o que vai ser da humanidade? Os jovens passavam a noite no computador, conversando, falando no chat, porque gastavam um pulso. Imagina, durante o dia era um pulso a cada 4 minutos. A conta de telefone. Cara, eu sou do tempo que uma conta de telefone, chegava em casa, se bobeasse assim, era R$ 1.500. Salário Tá mínimo louco. a R$ 300. Entendeu? É como se hoje eu pagasse para usar o telefone na minha casa 5, 6 mil reais. Chegou um momento que o meu negócio, a minha empresa, o maior desafio era a conta de telefone. É, é isso aí. Aí depois surgiu a DSL. Aí tipo 300k de ADSL era 200, 300 reais por mês. Olha que tu pagou hoje de internet. Então assim, acabou com os provedores? Não, olha quanto provedor regional tem. Pô, fazendo muita grana. Muito dinheiro, entendeu? Então o mercado ele só vai se reposicionando, mas ele segue existindo. Por quê? Porque a base de tudo é que existe uma humanidade que consome tudo. Sim. E essa humanidade cresce a 238 mil pessoas por dia. Tá aí. E Por dia. tu acredita que, por exemplo, aqui no Brasil a gente se acostumou a 100 milhões da população, Bolsa Família, fica em casa, e é isso. É, mas isso é uma era. Sim. Tempo.
E aí eu também, nessa minha lógica de não vamos ir para o fim dos tempos, o que eu acredito que nem tu falou lá dos white collar jobs, 60% teoricamente não precisaria existir hoje, cortaria na fonte. Tu acredita que, por exemplo, o Bolsa Família, que hoje o cara ganha 700, 800 pila, vai passar a aumentar 3, 4, 5 mil reais, porque vai valer mais a pena esse cara ficar em casa do que ele realmente ir pro trabalho. Não. O Bolsa Família vai colapsar daqui a 2 anos se esse governo se reeleger. Não, 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 eu tô dizendo da renda global, não Não, pensa eu tô falando de Brasil. assistencialismo. Sim, exato. Vai, colapsa. Porque mesmo com toda essa tecnologia, se você conversar com, se você sentar numa mesa de empreendedor, você vai ver que todos têm vagas abertas. Sim. No Brasil e fora do Brasil. Nos Estados Unidos, a tua empresa deve ter vaga aberta para você empreender também. Então, o que vai colapsar é o seguinte: essa ideia do assistencialismo é uma visão de controle. O Hitler já trouxe essa visão há muitos anos atrás. A União Soviética e o nazismo trouxeram essa visão de controlar as pessoas. Então, quando eu tenho assistencialismo, eu controlo, ok? Aí o pessoal fala, mas a China não sei o que. A China é o seguinte: a China é o maior capitalismo do mundo. Uhum. Ele tem um sistema político governamental definido em cima de uma metodologia de governo, mas eles são tão inteligentes que eles conseguem fazer o resto do mundo cair na idiotice de achar que eles são socialistas. Eles são extremamente capitalistas. Eles só tem um governo forte, que é quase, para não dizer ditadura, é praticamente um partido que domina, mas faz o negócio produzir. É um capitalismo, assim, ó, muito forte. Tipo, você não usa cartão de crédito, né? Você usa os aplicativos dele com o seu cartão cadastrado. Mas você tem que usar para pagar lá, exceto o hotel internacional, essas coisas todas, Sim. mas no dia a dia, Que é o WeChat. você usa o chat ou você usa o Alipay. As duas opções que você tem lá. Por quê? Porque eles estão monitorando tudo. Mas não tem assistencialismo. O chinês, para viver, ele tem que trabalhar. Ele tem que produzir das 9 às 9, todo dia. Das 9 às 9, de domingo a domingo. É o turno de trabalho dele. Ah, tem um feriado na China, dura 15 dias. Mas, e aqui nós estamos falando em reduzir um dia de trabalho, Sim. entendeu? Então, assim, o assistencialismo, ele só serve para controle político. A Igreja Católica fez isso por muito tempo. O Hitler fez isso, toda a humanidade já caminhou sobre isso. O Egito fez isso com os hebreus. Eles eram escravos, mas eles ganhavam a comida, eles ganhavam não sei o quê, a conta gota, então eles dependiam daquele governo. Então, isso é um modelo que sempre existiu na humanidade, a sensação de controle. E colapsa. Vai colapsar. Aqui no Brasil, mas vamos já que mude agora de governo. Ainda assim vai ter uma transição para tirar esse colapso todo. Mas enquanto não houver um rompimento disso, o Brasil vai continuar refém disso. Mas ele vai colapsar porque falta mão de obra. Falta mão de obra. Por mais tecnologia que implemente no negócio, a tecnologia gera uma outra demanda Sim. que depende de uma mão de obra. Então, é uma sinuca aí. É muito verídico. E, e tu acha que a gente vai ir, agora falando do mundo, assim, tu acha que a gente vai ir para uma era que, por exemplo, o senador da Califórnia agora está emitindo um pedido para parar com as criações de data centers de IA, certo? Eu acredito que isso não vai para frente porque Estados Unidos e China estão numa briga muito grande e os próprios modelos Claude, OpenAI, Gemini estão brigando para quem que vai ser o maior, né? É, Então, do mesmo jeito que os buscadores fizeram no passado. exato, exato. Então, tu acredita que, por exemplo, essas big techs vão comandar o mundo e não
E a gente vai lá, tipo, deixar governos de lado? Não, deixar governo de lado nunca vai acontecer. Você não acredita que vai acontecer. O governo vai passar, tanto que os Estados Unidos começou já a aplicar grandes sanções em cima de empresas que tentam fugir disso. Sim. Governo é governo. Tem que Aí, ver se não há aí uma só sanção. um ponto, por exemplo, a AWS ou, sei lá, a IBM ali. O Irã atacou as bases de dados deles. É, mas é Aí o tudo cara vai espelhado. lá e injeta grana pra. Não, agora vamos destruir o Irã. Mexeram onde não deveriam mexer. Tudo bem, mas sempre foi assim. Sempre foi assim. O cara que inventou a bomba atômica, o Oppenheimer lá na época, é a mesma coisa. Ah, a briga era ver quem ia ter a bomba mais forte pra poder dizer que era o cara mais forte da história. Da humanidade. Sempre foi assim a posicionamento. A tecnologia. O que existe hoje é que tem um segundo grande tubarão que é a China. Antes era só os Estados Unidos, agora tem dois tubarões. Essa história de Irã e tal, isso aí, vai chegar um momento que vai terminar a munição e quem tiver mais munição vai levar, quem sabe que é os Estados Unidos. Natural. É uma tendência natural. Ah, quantas pessoas vão sofrer com isso? Quanto tempo isso vai durar? A gente não sabe. Mas o final da história a gente já sabe. E tanto sabe que o Trump está muito seguro disso. Então, assim, as Big Techs elas vão passar a determinar o que vai acontecer. Cara, a gente já ouviu essa história quando falou de mercado financeiro. A gente já viu essa história quando falou na Revolução Industrial. Ah, o cara que gera energia, ele vai desligar a energia e vai dominar o mundo. O negócio é tão interessante que ele chega num ponto que aquele cara que achava que os outros dependiam dele, ele está dependendo de mais dos outros tanto. Então, se ele desliga de um lado, ele tem problema dos outros lados. Não tem como. Eu vejo isso acontecendo. O próprio Cláudio foi lá e afrontou o governo americano, né? Sim, assinaram com a OpenAI. Beleza, o governo foi lá e afrontou a OpenAI. E aí começou a botar um monte de sanção, né? Uhum. Pra regular os negócios e tal. Misteriosamente, o código-fonte do Cláudio vazou. Já tem uns milhões de clouds compilados aí personalizados. Vazou semana passada. Sim. Vazou assim, ó, todo o projeto. Ah, se bem. Não existe hegemonia, né? Sempre tem uma pessoa por trás. Porque precisa apontar o dedo. É isso aí. Tá, Luísa, vamos falar de medicina agora, que daí tu Tá acorda. ali, ó. The most common presentation for.